Olá, mais um episódio e cá estamos nós para um novo passeio. Hoje o Ligados pela História vai te levar para Taiúva. De Ribeirão Preto a Taiúva são 84 quilômetros e alguns pedágios. Nós deixamos para trás Sertãozinho, Jabuticabal, Barrinha e estamos pertinho de Taquaral. A paisagem dessa região é composta por plantação de cana-de-açúcar e também de laranja. O município é pequeno, tem um pouco mais de 5.500 habitantes e algumas curiosidades. Entre elas, o carro que sobe numa rampa desligado pertinho do cemitério. Espera só para ver. A história da origem de Taiúva está diretamente vinculada com a Companhia Paulista. A estação de trem da cidade fazia a conexão com toda essa região. Hoje o que a gente consegue observar são muitas fazendas em produção há mais de um século. Dessa vez nós começamos o nosso passeio diretamente com o encontro marcado aqui na paróquia, na Matriz, bem no centro da cidade. Já estamos sendo esperados pelo Padre Bruno. Padre, muito obrigado por nos receber. Prazer em estar aqui e conhecer um pouquinho, desse espaço religioso do município. Prazer todo meu, sejam todos bem-vindos à Casa de Santo Antônio de Pádua. Vamos mostrar um pouquinho da arquitetura, contar um pouco dessa história, das celebrações. Qual a história desse templo religioso? A paróquia Santo Antônio de Pádua é um cartão postal da cidade de Taiúva. Ela tem 107 anos, é uma paróquia centenária e começou junto com a cidade de Taiúva. Desde os primórdios, a igreja está no centro da cidade, acompanha o crescimento, a expansão da cidade e se torna uma referência religiosa para todos os munícipes, que são um povo muito tradicional, religioso e tem um zelo muito grande. Vamos sentar aqui um pouquinho, padre, para a gente conversar? Por favor, o senhor senta ali, ó. Quando uma comunidade escolhe o seu padroeiro, sempre tem uma relação, Qual é a história da escolha do Santo Antônio para essa comunidade? Santo Antônio era o santo de devoção do fundador da cidade. E desde o início, Santo Antônio, acredito que escolheu Taiúva. A gente costuma dizer que o santo escolhe os seus amigos, Santo Antônio, desde o início, escolheu Taiúva como uma cidade para ele fazer sua morada. Tanto que a gente costuma dizer que Taiúva está sob o olhar, a proteção e os cuidados de Santo Antônio. Esse santo tão famoso no mundo todo, nasceu em Lisboa, morreu em Pádua, mas é um santo universal, muito benquisto por todos os povos. E vocês têm celebrações religiosas que envolvem a comunidade ao longo do ano? Sim, Taiúva é um povo muito religioso, fervoroso, piedoso. Então, as celebrações da Semana Santa são muito bem participadas. A celebração da Trezena de Santo Antônio são muito bem participadas. E também nós temos a festa social, que são 11 dias de festa para celebrar o padroeiro e é feito com tendas na rua, porque nós não temos um barracão de festas que comporte a tamanha grandiosidade da festa. Padre, de verdade, esse é aquele santo casamenteiro? Santo Antônio é considerado por todos o santo casamenteiro, mas ele também tem diversos milagres. Nós temos aqui no teto da nossa igreja várias cenas da vida de Santo Antônio que retratam seus milagres. Ele é considerado por todos o santo casamenteiro, tanto que muitas pessoas vêm à igreja buscando o seu noivo, a sua noiva, mas ele tem também vários outros milagres, como milagres eucarísticos, milagres de pregação aos peixes. Ele era um grande pregador, é um grande santo que testemunha o amor de Deus.
Então, ele é muito considerado pela sua pregação e pelo seu amor à Eucaristia. A parte, né, artística da igreja, o pintor é local. Sim, o Dercelino, que é o pintor da nossa matriz, é de Itaiúva, filho da terra, e fez essa bonita pintura na nossa igreja. Nós temos a vida de Santo Antônio no teto, nós temos toda ela decorada ao redor, com brasões, com os apóstolos. Ele é o filho da terra que fez esse cartão postal tão lindo de toda a nossa região. Itaiúva traz pessoas de toda a região para conhecer a beleza arquitetônica e histórica da paróquia, e a beleza arquitetônica também revela a beleza do povo de Itaiúva. Como é que vocês conseguiram essa relíquia, padre? A relíquia de Santo Antônio ela é muito antiga aqui na igreja. Ela é conseguida a partir de um documento que o bispo expede, nos dando autorização para pedir a Roma a relíquia de Santo Antônio. Ela é uma relíquia de primeiro grau, porque é um pedaço do osso de Santo Antônio. Já não se conseguem mais relíquias assim, porque ele é um santo muito antigo, e hoje não se oferece mais relíquias de primeiro grau. Apenas segunda, que são pedaços da veste, alguma coisa assim. Essa é uma das poucas e que nos faz ter mais ainda apreço, carinho e sentir-se perto de Santo Antônio. A Praça Central, que abriga a matriz, guarda muitas homenagens. A primeira delas, à bandeira do Brasil. Quando as copas das árvores eram menos frondosas, do alto era possível ver a base retangular, o triângulo e o círculo central representado pelo telhado do redondo coreto. Em uma das extremidades, 2 vasos bem cuidados reverenciam o café, ainda com uma planta, e os professores sempre lembrados nos textos de divulgação do município. O pequeno tanque de água com exemplares de enormes carpas circula o obelisco que homenageia os fundadores de Itaiúva. O nome da cidade também é lembrado. A árvore amora branca, especialmente plantada em um dos cantos da praça, traduz a palavra tupi, Itaiúva. Ainda existem muitos exemplares arquitetônicos preservados no município, com destaque para as residências. Em um passeio a pé pela área central, foi possível visitar a história de vários tempos. Acompanhados do nosso guia na cidade, o Silvio José Ciarra, um profundo conhecedor de Itaiúva, começamos o passeio pelo prédio que originalmente foi uma residência. Como era de propriedade de uma professora, serviu também de escola. Todos os moradores mais velhos da cidade estudaram lá, inclusive o Silvio. Antes do passeio continuar, demos uma parada para reunir 3 ex-alunos da Dona Nenê. Ela costumava presentear seus estudantes no final do ano com bonecos de tecidos feitos por ela. Foi muito especial para os 3 as lembranças de tempos tão longínquos. Vocês lembram desses bichinhos? Eu lembro. Eu tinha este. Eu levava pano de casa pra ela fazia pra todo mundo. Quando a gente terminava o ano pra ganhar. E essa bonequinha foi feita com sacolinha das casas pernambucanas na época. Olha que lindo. Esse era a obra da Dona Nenê Pires, tá? Da escolinha da Dona Iracema Lustosa Pires. Eu lembro também do balanço que tinha, da escadaria. Mas os bichinhos eram o carro-chefe dela. Era a coisa mais principal da vida dela que ela fazia para entregar para os alunos. Fazia porque gostava mesmo, Gostava.
Gostava. Acho que nem salário ela tinha. Ah, tinha nada. Era tudo Isso aqui é dela. herança e quem tem que guardar. É verdade. Tem só 40, Guarda de tem só livro. 50 anos. 50 anos tem isso aqui de história, gente. Depois desta pausa, seguimos imóvel por imóvel registrando as referências arquitetônicas de Itaiúva. Paramos com mais calma na antiga estação ferroviária. Afinal, toda a história começou ali. A construção de uma escola tomou o espaço do pátio da Companhia Paulista e um pequeno museu está guardado em uma das salas. Itaiúva é uma cidade com muitas histórias, né? Inclusive a história de origem com a chegada da Companhia Paulista. O senhor fez parte dessa história de uma certa forma? Eu fiz uma grande parte, né? Porque exatamente a estrada de ferro passava do lado da minha casa. E quando passava o trem, não sei se vocês sabem disso, mas eu vou passar para vocês uma informação. O trem, quando ele chegava daqui, ele chegava numa situação de curva. E o trem, para fazer a situação de curva, ele tem uma linha que tem um nível, um grau de inclinação. Para ele poder ficar mais ou menos assim? Para ele ter estabilidade. Para poder fazer a curva? Senão ele sairia fora do trilho. Isso tinha aqui, essa curva? Isso tem em todo quanto é lugar onde o trem tiver que fazer a curva. Tá. Mas por coincidência, eu morava na beirada da estrada de ferro. Entendeu? Uhum. E minha casa era uma casa grande, e a hora que passava o trem, vibrava. Aí meu pai mandou amarrar as paredes tudo, com ferragem e tudo, porque trincava, né? Entendeu? Aí amarrou, aí acabou os problemas. Até vibrava um pouco, mas não rachou mais. E a estação ferroviária que vocês tinham aqui, ela é importante porque as pessoas vinham de vários lugares para poder pegar o trem e ir e vir. Na verdade, a minha idade me permite dizer que naquele tempo os meios de comunicação eram mais difíceis. Então, as pessoas vinham de Taquaral aqui para pegar um trem para ir para São Paulo. Minha própria mãe tinha parentes em São Paulo, aí ia até Rincão, fazia baldeação. Então, não é como é hoje, né? Que hoje tem esse monte de ônibus que você monta aqui e desce na rodoviária lá. Naquele tempo não, você ia, baldeava em Rincão, aí esperava o trem que sai de Barretos, passa em Bebedouro e vem por Pitangueiras, passava em Rincão, aí você montava naquele, você entendeu ou não? Tenho 78 anos, portanto eu tenho bastante história para contar de Itaiúva. E eu morei do lado da estrada de ferro quando ainda era aquelas fodoquinhas e tal. Depois aí surgiu a máquina a óleo, aquilo foi um avanço, né? Eu era estudante, usei bastante o trem. Quando era fodoquinha, em alguns pontos, o trem ia meio devagar, como por exemplo, saindo de Bebedouro para vir para Andes. Você saindo de Bebedouro, aí tem um vilarejo ali de trabalhadores da própria companhia, e ali é meio de subida. Então o trem subia devagar, os estudantes desciam, ia a pé, depois montava de volta, entendeu? E o trem foi uma coisa assim que mexeu muito com Itaiúva. Por quê? A gente não tinha meios de comunicação. Naquele tempo não é como hoje, que todo mundo tem carro, tem facilidade. Naquele tempo era o trem, que era um meio de transporte barato. Como nós estamos aqui para contar a história, eu vejo que todos os tempos são muito importantes na nossa vida. Todos. O da dificuldade é importante, depois no período da evolução é importante. Então, tudo isso a gente arrasta para a vida da gente, para poder chegar um dia e falar, puxa vida, vivi bem feliz. Porque eu acho que é assim que você se completa.
Além da preservação arquitetônica dos prédios, Taiúva tem muita história para contar sobre os moradores, mas uma em especial chama a atenção. O Marco Aurélio, na verdade, é estudante de Direito, mas tudo indica que é um apaixonado, né, pela história de Taiúva. É uma importância, né, para você cuidar da história. Sim, com certeza, né? O povo taiuvense, ele tem que entender a história da própria cidade, né? Não só apaixonado pela história, mas apaixonado por Taiúva, né? Taiúva é diferenciada. Você vai nas regiões aqui, Taiúva é totalmente muito melhor. E Taiúva, ela é rica em histórias, né? Taiúva é rica em cultura, em fé, mas principalmente em histórias. E a história de Taiúva, ela está contada nas muralhas dos casarões antigos da cidade. E dois dos principais casarões são a Escolinha da Dona Nenê e a Casarão da Mariazinha, né? Que para você entender o Casarão da Mariazinha, você tem que entender uma história de amor que existe ali, né? Há muito tempo atrás, um jovem chamado Agostinho, ele era de família rica, coronel. Ele se apaixonou por uma meretriz que se chamava Mariazinha. E eles queriam casar, tudo, né? Nos conformes. Tudo nos conformes. E depois, quando ele descobriu que ela era meretriz, ele ficou cego de ciúme e numa estrada aqui no Pataiaçu, ele matou a Mariazinha, deixou o corpo dela ali. E depois chegou no casarão ali e se matou, cometeu suicídio, né? E aí que surgiu a história, a fama desse casarão, né? Primeiro pela sua magnificência, que ele é totalmente ilustre, né? E depois, porque ali eles dizem que acontecem umas assombrações, né? Até eu, de 17 anos morando na cidade, ainda tenho medo de passar ali de madrugada. Eles dizem que os pianos tocam sozinho, que aparecem algumas assombrações ali meio sobrenaturais. E também dizem, que é uma das mais famosas lendas, que existe uma procissão das almas, principalmente na época da Quaresma, que sai do casarão e vai até ali a igreja matriz e depois segue para o cemitério municipal, né? Isso acontece de madrugada, mas eu também não vou lá conferir. A gente não vai ficar aqui para ver, tá bom? Isso a conferir. gente não vai prometer para o pessoal de casa, porque a gente não vai ficar aqui para ver até mais tarde. Nós fomos juntos ao cemitério para ver de perto os túmulos de Agostinho e Mariazinha. E as questões pitorescas não param por aí. Nós estamos aqui no cemitério e este é o local onde foi sepultado o Agostinho. Exatamente. Aqui é onde termina a história de amor que a gente contou lá daquele casarão da Rua do Centro, né? E, inclusive, aqui onde foi enterrado o Agostinho, tem uma curiosidade. Essa daqui era para ser uma cruz. Quando o Agostinho morreu, eles tentaram colocar essa cruz 3 vezes, mas as 3 vezes a cruz caía e se quebrava. Depois de algum tempo, eles deixaram então a cruz quebrada desse jeito. E também ninguém explica por que cai. Ninguém explica por que Outras não caem, só essa. Só essa, só esse túmulo. E já fizeram no cimento, usaram todos os mecanismos mais convencionais para poder deixar a cruz de pé. Exatamente, mas ela sempre cai.
Bem, e ele era um imigrante português, né? Sim, ele é um imigrante de Portugal, sim. E a imigração também foi importante para essa região no tempo áureo do café. Aqui em Itaiúva a gente tem bastante imigrante italiano e portugueses. Agora, ele está aqui. Sim. E a Mariazinha está do outro lado. Do outro lado do cemitério. Vamos lá. Vamos lá. E se você lembra direitinho a história que o Marcos contou pra gente, ela foi assassinada no mesmo dia em que Agostinho tirou a vida. Os dois, então, têm a mesma data de morte, estão enterrados no mesmo cemitério. Ele lá em cima, numa zona que a gente entende meio nobre, porque era o comecinho da história desse cemitério, e ela aqui embaixo. Só vai conseguir enxergar olhando de cima que este é o único túmulo em que a direção está contrária aos demais, mostrando muita simbologia. A questão da classe social, a questão da aceitação da família em relação ao relacionamento dos dois, e tudo isso as pessoas ainda cultuam, porque a gente está vendo até alguns presentes no túmulo dela. Sim, sim. Aqui pegou uma fama que a Mariazinha alcança graças para as pessoas. Então as pessoas vêm, deixam esmaltes, deixam perfumes, que é uma forma de ofertar para a Mariazinha por uma graça alcançada, né? Então pegou essa fama também nesse cemitério. Ela não tinha familiares, né? Não. E foram pessoas próximas que deram conta do túmulo dela. Exatamente. Inclusive tem um amigo dela que deixou aqui uma mensagem para ela, né? Porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe aqui no município, né? Então, eles mesmos que tomaram conta do sepultamento dela. Maria, a ti que em vida fostes minha alegria, sincera recordação do teu amiguinho. A ti, Mariazinha. E não há nenhuma relação de vergonha por ela ser meretriz, as pessoas visitarem o túmulo dela. Não há nenhuma relação. É até bastante árduo, né, a visita aqui ao túmulo dela. E todo mundo observa que ela é o único túmulo que está diferente entre todos os outros aqui nessa região do cemitério? Creio que observam, sim. Os taiuvenses às vezes não notam essa diferença, né, mas há uma simbologia muito grande, sim. A capela que marca o local onde Mariazinha foi assassinada sempre recebe visitante. O fato foi tão marcante que virou música na voz de Zé Fortuna e Pitangueira. Um casal de namorados, corações apaixonados, que se amavam loucamente. Numa noite estrelada, negra sorte foi chegada para eles friamente. Antes de deixar a região do cemitério, fizemos o teste da rampa. Bastante conhecido, causa muita estranheza ver o carro seguir sozinho, desligado, rampa acima. Agora desliga e solta o carro. É claro que existem explicações lógicas para esse fenômeno da rampa, mas o que mais realmente a gente ficou interessado é para a história que não é lógica. Conta pra gente, Marcos. Exatamente. Existem duas lendas interessantes para essa rampa do cemitério, né? A primeira delas é o Tiburcio. Existia em Itaiúva um homem chamado Tiburcio
porque ele roubava dos ricos para dar para os pobres e foi tido pelo povo taiuvense como um herói. E esse Tiburcio foi perseguido pela polícia, né, e foi morto pela própria polícia. E eles enterraram o Tiburcio de cabeça para baixo nesta rampa. Então, alguns antigos dizem que o Tiburcio empurra os carros, porque ele sempre ajudou o povo, né? Então ele empurra os carros até aqui em cima. Essa é uma. Essa é uma. A segunda explicação? A outra explicação é que Taiúva tem um povo ordeiro, um povo que ajuda sempre um ao outro. Então, os finados taiuvenses ajudam os carros a subir, empurrando eles até aqui em cima. Essa é outra das explicações. Cabe a você aí de casa escolher com qual quer ficar. Exatamente. Além do patrimônio urbano, Taiúva guarda belíssimos remanescentes de fazendas históricas de café. Fomos em duas delas. A casa principal da Fazenda Aurora será restaurada em breve. Imponente, mesmo com partes bem danificadas, ainda exibe o poder econômico do café em alguns detalhes específicos. Neste caso, a passagem direto da casa para o terreirão, onde o café era secado, mostra o acompanhamento muito próximo dos donos da fazenda. Na estrada rumo a uma outra fazenda, passamos pela paineira de mais de 100 anos. Percebemos que era importante porque o Silvio, nosso guia, fez questão de mostrar. As atividades na Fazenda Gironda foram iniciadas em 1900. Quando completou 100 anos, teve até uma festa para celebrar. A jornalista Pete Meinberg fez um documentário para registrar o centenário. Falar da Fazenda Gironda e da sua história é falar da nossa história, a história da família Ortiz. É falar dos seus fundadores, que em 1900 abriram estas terras, transformando esta fazenda num nome e numa tradição da cafeicultura do norte do estado de São Paulo. Uma outra tradição de Taiúva que resiste ao tempo tem a ver com o carnaval. Em 1970, o senhor Adalto e outros amigos, já no final da adolescência, eles tiveram uma ideia bem diferente e que perdura até os dias de hoje e que é uma forma de celebrar o período do carnaval, a farra da vaca. Como é que vocês tiveram essa ideia? Nessa ideia existia o carnaval de salão e não tinha carnaval de rua. E aí, já muitos anos atrás existiu, que eu era criança. Aí não foi adiante. Aí nós amigos, vamos fazer uma vaca de carnaval? E fizemos cavalinho, tudo. Aí nós ganhamos de um senhor que já tinha morado aqui em Taiúva, umas peles de gorila, vários tipos de fantasia.
e saiu a farra da vaca. E entrava em 2 pessoas dentro da vaca. E tinha os cavalinhos, que eram os toureiros, e nós saímos. Começamos a sair, foi um sucesso na cidade, entende? E aquele tempo podia entrar no jardim, correr atrás das pessoas. Aí depois a coisa foi crescendo, então isso daí parou, só ficou na rua mesmo. Tá entendendo? E a família se envolve? Há uma competição da melhor decoração, melhor alegoria? Hoje sim. Naquele tempo só era uma, entende? Então só tinha uma vaca por que vários ficava... por vários anos só tinha uma. Então era uma vaca na frente e os amigos e quem curtia pulando o carnaval atrás. Tinha os toleiros, você tá entendendo? Então aquilo, onde passava, fechava de gente, entende? E aí foi a turma gostando e foi surgindo onde... Um ano depois do outro foi continuando. Foi aumentando, chegou a ter 15, 20 vacas aí. E aí começou a ter as competições, premiações. Tem a categoria infantil, tem a categoria adulta. Tem a mais bonita, a mais original, a mais relaxada. Aí tem tudo. Aí nego já põe carro crítico atrás e aí vira uma baderna. É uma atração mesmo do município no carnaval. Na segunda-feira que costuma sair a farra da vaca. A vaca sai na frente, a música acompanha e as pessoas vão dançando. E a turma vai acompanhando. Aí vai passando, o povo vai indo atrás. Aí vai até na praça e na praça termina. Aí depois vem a chamada no microfone lá, que é as premiações. Aí é aquela expectativa, entende? O que é uma do passado que chama muita atenção, que o senhor lembra? Eu sei que o Silvio me contou uma que brilhava o olho, a outra que tinha cores diferentes. Agora então, é aqui estou dizendo, aí agora é competição. Eles põem umas luzinhas dentro do olho, outras eles pintam mesmo, característica de uma vaca, outras é muito relaxada, então aquela ganha prêmio também, que é mais relaxada, entende? Senhor Adalto, é gostoso olhar para trás e ver que uma brincadeira se tornou uma tradição no município? Puxa vida, é uma emoção pra gente, né? 51 anos, né? 51 anos e saber que de 8 componentes só existe 2 vivos, né? É uma boa lembrança, né? É uma boa lembrança. Uma boa lembrança. E o senhor acha que vai continuar? Ah, sim, se o carnaval voltar à tona, eu acho que essa parte gosta. A segunda-feira é o dia melhor que tem para... E tem preparação? As pessoas começam a dizer assim, esse ano quem vai ganhar sou eu, a minha vaca é melhor do que de todo mundo. Sai as preparações. E você vê, eles fazem até uns bretes de bambu, aí eles fazem com um boneco em cima montado, tá entendendo? Como se fosse um rodeio, agora eles vão bolando, tá entendendo? E as crianças também gostam? Puxa vida, é a melhor atração do carnaval aqui é esse dia. E apesar de ser a farra da vaca, é a farra da cidade mesmo? Da cidade, porque eu não vejo em outra cidade na região isso daí. Na entrada da cidade, o Cristo, de frente para a estrada, recepciona os visitantes. Da sua altura, consegue ver até o final, sempre protetor dos moradores de Itaiúva. O dia em Itaiúva estava muito quente, mas o passeio foi uma delícia. Se você quiser conhecer mais, visite o município. Até o próximo Ligados pela História.